a Paula, a Ana e a Silvia, né? Eu estou dizendo o nome, o primeiro nome, só para a gente já ficar mais íntimos aqui, para ficar bem à vontade as pessoas, viu? É só para a gente criar esse ambiente bem, bem leve entre a gente e transformar no ambiente mais fácil possível de diálogo entre nós mesmos, né? Sem aquela complexidade, sem aquela formalidade, né? É só para deixar todo mundo bem à vontade. Então, a gente já podia iniciar, né, Mônica? Você fica à vontade aí, eu acho que você precisa de uns 20 a 30 minutos, né? Fica à vontade, que o tema é nosso. Tema é muito apropriado, né, para o mês da mulher, da violência contra a mulher ao machismo, né, já que o lugar de fala é das mulheres, mas a luta é de todas, de todos, de todos, né, por isso a complementação do tema é importantíssima, né, como libertar mulheres e homens. Então, é um tema muito apropriado. E para falar dessa questão, né, eu gostaria de começar falando da violência como um todo, né? Que a violência contra a mulher, e aí a violência como um todo, inserida nesta sociedade em que nós nos encontramos, né? Então, a violência contra a mulher, ela não é apenas a violência do homem contra a mulher, né? Embora esta seja a forma concreta, né, a mais comum, mais visibilizada pela mídia, né, que é a violência do homem contra a mulher. Mas a violência contra a mulher é a violência de toda a sociedade contra a mulher. Apesar de as mulheres também fazerem parte da sociedade, né, a gente não pode deixar de enxergar que quando se trata da violência contra a mulher, quando uma mulher é agredida por um homem, ela é agredida por toda a sociedade. Então, é essa questão que eu quero trazer para a nossa roda de conversa aqui, né, para o nosso debate. Essa relação, né, da violência que não se concretiza, se manifesta apenas no ato do homem de agredir, mas no ato de toda a sociedade que agride junto, né? Então, como isso se materializa, né? Quando o homem agride uma mulher, ele não é apenas o homem que, por estar doente ou agressivo, ou com traço de psicopatia, seja lá o que for, não é apenas ele que está agredindo, né? Como é que toda a sociedade agride junto, né? Como é que toda a sociedade adoece junto nessa violência, né? Na prática dessa violência? A sociedade o faz pelo consentimento, consciente ou não, né? Dessa violência, né? A sociedade chancela, sobretudo o Estado e suas instituições, acabam chancelando, né, consentindo com essa violência que é praticada pelos homens. E esse consentimento, ele se manifesta de diversas formas, né? Na negligência da família e dos amigos do círculo de convivência dessas mulheres, na omissão da justiça, na negligência ou insuficiência, né, das políticas das instituições de amparo à mulher agredida. Portanto, são omissões e insuficiências do Estado. O Estado e a sociedade agridem junto, né? O homem o faz de forma concreta, e a sociedade e o Estado fazem chancelando essa violência praticada pelos homens. E quando a mulher consegue finalmente reunir forças para denunciar ou se separar, no caso da violência doméstica, ela deixa de ser a vítima e passa a ser a vilã, né? Então, é outra questão que eu quero trazer aqui para a nossa discussão, né? Como é que a mulher, que é vítima da violência doméstica, ela se torna, ao mesmo tempo, a vilã dessa violência, né? Porque, de um modo geral, a sociedade não vê com bons olhos a mulher que sofre violência, nem tampouco a mulher que denuncia a violência, que levam a sociedade a não ver com bons olhos as mulheres que sofrem violência, da mesma forma que não vê com bons olhos as mulheres que denunciam essa violência, né? De que forma isso ocorre, né? Se a mulher sofre violência e não denuncia, costuma-se dizer que é porque ela gosta de apanhar, né? Então, ela é a culpada porque ela gosta de sofrer essa violência. Se ela sofre a violência e reclama,
é porque ela não sabe amansar seu homem. Se ela sofre violência e denuncia, ela é questionada se está mesmo falando a verdade, né? E tem vários casos aí na mídia, né, de questionamentos, né, se a mulher está denunciando ou se está querendo ibope, né? Isso é muito comum. E se ela sofre violência e se separa, ela passa a receber o título de mulher sozinha, né, que é um dos piores rótulos para uma mulher nessa sociedade conservadora e patriarcal, porque ela será evitada, inclusive, por outras mulheres e mulheres de sua família, né? Então, quando se trata da mulher preta e pobre, a situação se agrava ainda mais, né? Porque a dor da mulher preta e pobre nem sempre atrai a atenção da mídia, nem sempre sensibiliza a sociedade, nem sempre é vista, né, atendida com a mesma presteza pelo Estado e suas instituições. É como se o lugar da mulher preta e pobre já fosse naturalmente este, né? O lugar da comum da violência, né? E muitas vezes, quando ela se rebela, é vista como se estivesse se vitimizando, né? Então, é como se viver a cotidianidade da violência já fosse um lugar natural, banal, para a mulher preta e pobre. Então, é preciso também reconhecer que essa realidade vem mudando paulatinamente, né? O movimento feminista tem conseguido pautar boa parte de suas demandas, ao mesmo tempo em que os casos de violência vêm aumentando, né? Mas esses casos vêm aumentando também porque tem aumentado o número de registros, né, de denúncias. São números que têm andado juntos. E são vários os tipos de violência, eu creio que as minhas colegas devam falar sobre isso, né? Violência física, patrimonial, psicológica, sexual, entre outras, né? A Lei Maria da Penha, ela tipifica muito bem essa questão, acho que temos uma colega advogada aí que a gente vai tratar disso, né? Mas o que eu quero abordar nisso é que essas violências todas, né, tem aquelas que deixam marcas físicas, né? Mas tem aquelas que deixam marcas profundas que ninguém vê, né? Por exemplo, o espancamento deixa cicatrizes que saram, mas os traumas, né, esses ficam para sempre, né? E embora eles não sejam vistos, eles nunca desaparecem, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Eu também sou vítima, né, de violência contra a mulher, né? Alguns tipos de violência, não vou entrar nessa questão aqui, mas por experiência própria, eu posso dizer, posso afirmar que os traumas psicológicos, eles não desaparecem, né? Verdade, Então, verdade. eles persistem. E o Estado, ele não tem dado conta de coibir e tratar a violência física, né? E tampouco de tratar e coibir, né, a violência psicológica. O Estado não tem conseguido acompanhar essas mulheres quando se trata desses traumas, né? Elas ficam desamparadas, né, no amparo, né, na assistência, né, a essa violência que não se restringe ao ato em si da violência, mas tem o depois, tem as consequências que as acompanham para toda a vida, e elas não vão ter essa assistência para toda a vida. No máximo, elas vão conseguir prestar uma queixa, quando muito vão para uma casa de amparo, né? Mas ainda assim, elas têm sua liberdade tolhida, enfim, elas têm que abrir mão de uma série de coisas para conseguir ser assistida, né? Então, não deixa de ser também mais uma forma de violência. Quando é a sociedade e o Estado que agridem, fica bem mais difícil, porque a quem essa mulher vai recorrer, né? Se ela está sendo agredida pelo Estado, se ela está sendo agredida pela sociedade, a quem ela vai recorrer, né? E nesse sentido, eu quero trazer para a nossa discussão a violência de classe, né, que ela é a mais nefasta de todas, principalmente quando se trata das mulheres negras e LGBTQIA+, né, porque neste caso, só agora que o Estado começa a estar normatizada na prática, ela faz parte do etos social, né?
Então, acaba, ao fazer isso, o Estado beneficia o agressor, né, e pune a vítima. E a violência de classe, né, por regulamentar a violência de classe, o Estado se omite sobre a violência de gênero e acaba por violar ainda mais essas mulheres, né, a violar seus corpos, sua alma e seus sonhos. E as mulheres fazem parte de uma engrenagem social patriarcal, machista, classista, e por fazerem parte disso, elas também reproduzem os mecanismos que as oprimem, né? Elas são vítimas, mas elas acabam sendo também diretamente opressoras. Elas acabam contribuindo, né, com a engrenagem viciada, né, que reproduz essa opressão. Por isso que precisamos cada vez mais, né, articular essas lutas, né, e desconstruir essa ideia de que as lutas devam se dar de forma isolada, né, para que as mulheres possam enxergar que a violência que elas sofrem está diretamente articulada à violência de classe. E esta diz respeito a todos, né, a mulheres, a homens, a toda a sociedade. E não dá para discutir violência de gênero e suas soluções sem pensar que homens e mulheres devam ser reeducados, né? Homens e mulheres precisam participar dessas discussões, como dizia o camarada do Sindipol, né? Ser antipatriarcal é pensar na humanização de homens e mulheres, né? Por isso, o questionamento do título, ele é muito apropriado, né? Então, é preciso desconstruir a ideia de uma masculinidade tal como ela se encontra hoje, né? Uma masculinidade tóxica e opressiva. E, deste modo, a luta feminista ela é uma luta de homens e mulheres, que beneficia a ambos, né? Os homens, tanto quanto as mulheres, são beneficiados pela luta feminista, né? Porque a luta feminista, ela problematiza a naturalização das relações, no sentido de libertar homens e mulheres de convenções machistas e conservadoras. A luta feminista defende direitos que são direitos da humanidade, direitos de liberdade, de justiça e de igualdade. A luta feminista tensiona relações trabalhistas, as desigualdades e a ausência de políticas públicas. Portanto, é uma luta que diz respeito a mulheres e homens, né? Já passou do tempo de mulheres lutarem sozinhas, né? Nós precisamos ter os camaradas junto conosco, mas que eles venham entendendo e respeitando o nosso lugar de fala, que eles venham entendendo e respeitando, né, nossa necessidade de emancipação, né? E só fazendo parte, junto com as mulheres da luta feminista, os homens poderão ser libertados das rédeas do patriarcado. E só fazendo parte, né, com as mulheres da luta classista, os homens serão libertados das rédeas da exploração do sistema. E desta forma, homens e mulheres só se libertarão de relações que os exploram e os oprimem se lutarem juntos. E aí, para não tomar muito tempo das minhas colegas, eu quero só trazer duas questõezinhas rápidas, né, que estão na ordem do dia, que é o PL 5435 de 2020, de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que está tramitando, né, e é uma lei que é nefasta para as mulheres, né, é uma lei que todo movimento feminista deve se voltar contra ela. É uma lei que traz à tona, resgata a discussão anterior, né, sobre o estupro, né, cria a bolsa estupro, né, favorece, estimula a violência para que ela se prolifere, e ela vai se proliferar ainda mais sob a chancela do Estado, é como se o Estado fosse pagar para que as mulheres sejam violentadas, né? Então, sob a ideia de proteger a vida, né, sob a ideia de defender o nascituro, na verdade, o Estado vai estar chancelando a prática do estupro. O Estado vai estar contribuindo para que as mulheres sejam violentadas, né? E sob a ideia de que os bebês gerados pelo estupro não devam ser abortados, né? O Estado está, mais uma vez, controlando os corpos femininos, né? Porque essa é uma prática
de toda a sociedade que, como disseram aqui, legitimando a violência. Muito bem, Olina. É interessante vocês irem participando aí no chat, que vai contribuindo, né? Então, a violência de classe, né, se estabelece por trás do discurso de proteção à vida, né? E ela está na tutela do Estado para os crimes de violência contra as mulheres e contra os seus direitos, né? A mulher já tem o direito adquirido ao aborto derivado do estupro. E essa lei, ela tenta derrubar esse direito. Essa lei, na verdade, sobre a ideia de amparar as mulheres, ela faz exatamente o contrário, ela retira a assistência que hoje essas mulheres já recebem, né? E o corte de recursos nas áreas de assistência social, ele obedece na agenda neoliberal para não taxar as grandes fortunas, né? Então, em nome de aliviar a barra para os ricos, as mulheres que estão pagando essa conta, né? E as mulheres vão pagar essa conta não apenas na perda dos direitos, mas também com o seu corpo, porque com essa lei, as mulheres, elas vão estar muito mais à mercê, né, dessa violência. E a sociedade vai chancelar ainda mais, né, na esteira dessa lei. Então, a libertação das mulheres de toda a violência passa também por derrubar essa lei ou leis dessa natureza, né, deste governo genocida e desse governo que não traz nada de bom para as mulheres, né? E aí, para finalizar, realmente, eu trago aqui as palavras da egípcia Naval El-Saadawi, né, que é uma médica, escritora feminista, marxista, ativista pelos direitos humanos. Ela faleceu esse mês de março, né? E uma frase que ela dizia, né, é muito importante, muito apropriada para essa nossa roda de conversa, é que é necessário libertar a nossos países de todos os poderes internos e externos baseados no capitalismo, no imperialismo, no militarismo, no neocolonialismo, no racismo e na dominação patriarcal do Estado e da família, incluindo aí o fundamentalismo religioso, né, que tem crescido e tem se voltado como uma camisa de força para as mulheres. Eu venho do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é uma ONG, né, uma organização não governamental, que existe aqui em Alagoas desde 2018. Nós surgimos, né, através da ideia mirabolante de melhorar a vida das mulheres aqui em Alagoas, porque eram muitos casos de violência, né, e a gente precisava ter um olhar de acolhimento, de proteção, um olhar humanizado, que pudesse, né, fazer com que aquela vítima virasse a página da violência, né, entendesse que ela era uma sobrevivente da violência, mas que é necessário continuar lutando, né, e que é preciso também virar a página da violência. Então, eu sou advogada e em 2016 montei um escritório, o primeiro escritório em Alagoas especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência. Depois a gente começou a receber diversas vítimas de diversos locais, e aí essas vítimas, a maioria delas, elas não tinham recurso financeiro para poder fazer, né, esse movimento de ir até o advogado, de ir na delegacia, depois ir no IML, que na verdade a gente chama de via crucis. A gente não teve condições de acompanhar a maioria dessas vítimas, que eram vítimas financeiramente, pessoas que precisavam, né, desse recurso financeiro e não tinham. E aí, quando a gente pedia ajuda do Estado, do município, sempre tinha aquela questão: existia uma rede, mas uma rede cheia de falhas. E essa rede cheia de falhas era o que fazia com que as mulheres continuassem no ciclo de violência. Isso acontece até hoje, mas a gente consegue, assim, com a forma com que a gente faz, e com a forma com que a gente denuncia e avança dentro da nossa perspectiva mesmo de direitos das mulheres e das políticas públicas para mulheres no nosso município, no nosso estado,
a gente consegue causar um certo impacto social e movimentar, né, a questão dos direitos das mulheres, fazendo com que os políticos, as instituições, os sindicatos, as comunidades, as escolas, elas possam debater mais esse tema, né? Que de 2016 para cá a gente teve muito avanço, né? Então, somos uma nova geração de advogadas, assistentes sociais e psicólogas formadas pós-Lei Maria da Penha, né? E lá na nossa ONG, nós todas fazemos um trabalho voluntário. É uma ONG que ela foi formada sem nenhum recurso financeiro, mas que, graças a diversas pessoas maravilhosas, né? Assim como tem muita gente ruim no mundo, também tem muita gente boa que ajuda. Somos uma grande rede de solidariedade, né? Essa pandemia foi mais do que uma prova disso para nós, porque conseguimos ajudar muitas pessoas e isso tem avançado, e para a gente é maravilhoso. Nossa sede é uma sede provisória, estamos lá há 3 anos, provisoriamente há 3 anos, num local cedido, né, por um professor da UFAL, e lá a gente desempenha essa função de equipe multidisciplinar com advogadas, psicólogas e assistentes sociais. O nosso foco é sobretudo para as mulheres, sobretudo para as mulheres mais pobres, as mulheres de periferia, as mulheres semi-analfabetas, as mulheres negras, as mulheres que não têm um emprego formalizado, né, que são as faxineiras, as diaristas, as artesãs, as boleiras, que são justamente um público que está passando uma extrema necessidade, inclusive alimentar, num momento como esse de crise e pandemia, que o país e o mundo está passando. E aí, dentro dessa perspectiva de equipe multidisciplinar, a gente corre também pela ideia, né, da advocacia popular e humanizada. Nós pregamos o acolhimento sem julgamento, né, e é o que a gente tenta fazer lá diariamente, porque a grande maioria das mulheres que procuram o nosso serviço são mulheres ou que estão com medo de procurar a polícia, porque são pobres, não sabem se expressar, e aí tem essa dificuldade, né? E aí a gente trabalha com a questão da alfabetização em direitos humanos também, alertando elas sobre os seus direitos, explicando como devem falar, explicando quais são os tipos de violência, né? É sempre importante esclarecer, porque muitas vezes ela sente, ela acha que há algo de errado, mas não sabe explicar o que é. E quando a gente vai nas comunidades, nos sindicatos, nas escolas, nos postos de saúde, a gente está alertando e explicando a essas mulheres o que é isso, né? Quais são os tipos de violência? Violência moral, violência psicológica, né? O que é violência simbólica? Que a falta de emprego, de oportunidade para as mulheres também é uma forma de violência, também é uma forma de opressão, né? Então, dentro dessa perspectiva que a nossa ONG trabalha. E aí já estamos há 3 anos realizando esse trabalho na periferia de Maceió. É um trabalho bastante difícil, porque nós trabalhamos na ponta, né? Nós trabalhamos com as vítimas de violência no momento que, ou pós-agressão, ou no momento que está vivendo aquela tensão, porque a violência ela tem como base um ciclo, né? Que começa com as tensões, depois a agressão, e aí retorna com a lua de mel, que é quando o agressor pede perdão, dá flores, né? Promete que vai melhorar. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem, sobretudo, mulheres que sofrem violência de diversas formas, e homens também, muitos homens que cresceram em lares violentos, reproduzem a violência de forma não consciente, né, e que normalizam a violência, porque desde a infância foram naturalizados hostil, violento, né, bruto, e aí eles acabam reproduzindo. Isso para a gente é um grande problema, porque nós não temos condições técnicas de trabalhar o homem ainda, mas sabemos que há alguns projetos maravilhosos, né, que trabalham a violência, o homem violento,
né? Segundo pesquisas, um homem que comete violência contra uma mulher, ele vai cometer violência pelo menos com mais 5 mulheres, com todas as respectivas mulheres com que ele se relacionar, se ele não for trabalhado e tratado, né, dentro dessa perspectiva. Então, respondendo à pergunta da palestra, né, que é justamente sobre essa questão, né, da violência contra a mulher, ao machismo, como libertar mulheres e homens. Eu acho que não há uma fórmula mágica, mas tem coisas que, pela lógica, a gente sabe que pode melhorar. Por exemplo, aumentar, criar, né, e ter políticas públicas para mulheres de forma continuada. Porque o que a gente tem hoje, né, não são políticas públicas, quer dizer, tem algumas políticas públicas, mas, sobretudo no nosso estado, nós temos políticas pontuais. E essas políticas pontuais, elas não resolvem o problema da raiz, né, como a Mônica estava falando. Realmente, é preciso prestar muita atenção, né, na forma com que a gente tem conduzido essa questão da violência. Por exemplo, pautas como delegacia 24 horas, delegacia funcionando nos feriados e finais de semana, não são pautas de agora, são pautas do CEDIM, que é o Conselho Estadual de Defesa da Mulher, desde 35 anos atrás. Eu tenho 35 anos, então há 35 anos, desde o dia que eu nasci, essas pautas já eram pautas da vez, né, que não foram realizadas. Então é preciso prestar bem atenção de que forma nossos políticos, de que forma nossas instituições estão tratando essas questões de violência contra a mulher. Se a gente sabe que a maioria dos casos de violência contra a mulher, inclusive eu estou aqui com dados da OAB, não são dados tão atuais, né, são dados de 2019, que fala que a maioria dos casos de violência contra a mulher, deixa eu ver aqui a quantidade, ela acontece nos finais de semana e feriados, né? Pronto. Em Maceió, os casos de feminicídio em 2019 foram 36,4%. Tivemos 27 feminicídios na capital e 42 feminicídios, né? Isso em 2018. Em 2019, tivemos 20 feminicídios em Maceió e 54 feminicídios no interior. A maioria dos casos de violência aconteceram nos finais de semana, né? Sábado e domingo. Por que é que a gente sabe que nos finais de semana acontecem mais casos de feminicídio, de violência contra a mulher, e as nossas delegacias especializadas estão fechadas, né? Por que é que a gente sabe, por exemplo, que depois da violência, há uma grande necessidade das mulheres terem políticas públicas a seu favor, como medidas sociais, por exemplo, um aluguel social, né? Uma cesta básica que dê apoio, a oportunidade de emprego, de trabalho, o retorno aos estudos, né? A organização da família. Então, são necessidades, e aí a gente vai precisar pontuar que a violência contra a mulher, diferente de outros tipos de violência, ela é uma violência que ela tem questões específicas, né? Ela acontece dentro do lar, dentro da casa, que durante essa pandemia, muitas mulheres, muitas crianças passaram por dificuldades imensas e foram silenciadas, porque a maioria dos serviços estavam de forma restrita, né? Inclusive durante a pandemia, como a gente fazia esse atendimento de ponta, a gente passou por diversas dificuldades. Uma delas foi, em um determinado momento, né, acho que foi lá para abril, quando teve um alto índice de denúncia, de muita gente sofrendo violência, a gente chegar ao ponto de ligar para a polícia e não ter efetivo para fazer a ocorrência, porque tinham muitos policiais afastados e o serviço estava extremamente restrito. Da gente entender que durante a pandemia, o serviço básico, que era o CAD único, estava fechado, enquanto muitas mulheres tinham diversas pendências, né, de documentação para resolver a questão do auxílio emergencial. E aí tivemos muitas mulheres
mães de famílias, muitas pessoas que passaram essa necessidade. E aí a gente, junto com a ONU e com outras ONGs do Nordeste, nós conseguimos nos reunir, nos organizar e traçar, né, algumas metas e diálogos com governos estaduais. Eles são silenciadas, né, que isso não é novo, isso vem de séculos, né, de opressão, de calar a boca, de não poder se expressar, de várias questões do nosso corpo e do nosso cotidiano, né, da forma com que a gente é educado e como isso é traçado ao longo dos anos, né, e como as mulheres falando incomoda, né, não é a primeira vez que eu venho fazer uma live e dialogar com pessoas de sindicatos e escolas e aparecem haters, porque é um tema que incomoda tanto, né, que atrapalha tanto essas pessoas que têm um pensamento retrógrado, que eles se incomodam e se dão ao trabalho de sair, de fazer outras coisas para vir atrapalhar, né, uma live que fala de violência contra a mulher, para vocês terem ideia de como a nossa fala incomoda, de como é difícil, né, para nós ter esse tipo de diálogo sem sermos incomodadas. E eu falo da fala, mas muitas vezes a gente tem o nosso corpo violado, né? A gente tem a nossa liberdade violada somente pelo fato de sermos mulheres. Então, não é fácil ser mulher, mas é preciso continuar lutando, porque se a gente não enfrentar essas pessoas e a gente não continuar falando, isso não vai mudar. Então, isso é uma questão de consciência, né? De que a gente vai precisar sempre estar lutando. E a gente sabe também que durante esse período agora de pandemia, já tentaram mudar a Lei Maria da Penha diversas vezes, estão querendo aprovar um estatuto da gestante também, para afetar nosso direito à nossa liberdade sexual, né, os nossos direitos sexuais. Então, é preciso continuar lutando, sim, porque nossos direitos estão colocados, mas não estão efetivados. E a gente só sente isso quando a gente vai na prática, por exemplo, a uma delegacia e é maltratada, né, ou quando a gente vai, por exemplo, para um IML da vida e chega lá, não tem, o médico não faz o exame e manda a pessoa voltar para a delegacia, fica naquela via cruz. Ou quando a gente vai, por exemplo, a uma instituição da justiça e chega lá é revitimizado. Então, é necessário ter a consciência de que aquela mulher que está ali como vítima ou sobrevivente é uma pessoa, né, que passa por muitas dificuldades, principalmente pelo fato de já ter enfrentado Deus e o mundo para estar ali, naquela posição, falando muitas vezes, e na maioria das vezes, da sua vida íntima, de como é com o seu companheiro, de como é com seus filhos, né? Quando uma mulher denuncia, ela também, na maioria das vezes, ela está rompendo uma relação conjugal, ela está rompendo uma relação familiar, né, Ana SS, haters que me acompanha. Então, é muito complicado. Realmente, a gente precisa reavaliar de que forma a gente está atendendo essas pessoas, de que forma essas pessoas chegam, porque também a gente sabe que o nosso estado é um estado com uma grande desigualdade social, se a gente for analisar essa questão, né, a gente sabe também que há um grande assédio moral em todas as instituições. Então, por exemplo, eu chego na delegacia, muitas vezes a vítima foi maltratada, mas aquela policial que está lá, ela também está sofrendo assédio moral, ela está sofrendo porque o ambiente de trabalho, as condições de trabalho dela são extremamente precárias, a gente sabe que há muitos anos não tem concurso, né? Não querendo justificar, mas são questões que devem ser colocadas. A gente sempre fala, olha, há uma necessidade de pensar o direito das mulheres em Alagoas, porque ele não está sendo pensado, ele está sendo colocado de forma pontual para enxugar gelo. O que é que a gente precisa? É de uma casa que atenda as mulheres, é de pelo menos 2 casas-abrigo, que quando uma mulher não possa ir para um lugar, ela vá para outro, né? Ela possa dialogar. Então, a gente também sente uma necessidade de ter essa rede interligada, porque não temos. Quando uma mulher denuncia a violência, ela se vire, ela vai para algum lugar, não se sabe onde. Então, é necessário ter o CRAS, o CREAS, os serviços de assistência junto ali com aquela mulher, para que ela seja encaminhada, né? Depois que ela for encaminhada aos serviços de acompanhamento social,
que ela tenha algum tipo de oportunização, né, de trabalho, de retorno aos estudos, que seus filhos sejam amparados, que eles sejam acolhidos, que tenham acompanhamento num possível divórcio. Então, toda a está interligada. E é com isso que a nossa ONG se preocupa. Para além da questão das mulheres, nós também nos preocupamos com a questão das crianças, com a necessidade imensa, né, que é discutir esses direitos com as nossas crianças, com as nossas meninas. Estamos agora com um projeto com as nossas adolescentes, para que a gente, em cada comunidade, uma nova defensora de direitos das mulheres, que elas possam dialogar com as outras meninas, e assim a gente formar uma grande geração, né, que entenda desses direitos, que saibam se proteger de possíveis abusos ou denunciem em tempo hábil, porque também ninguém vai adivinhar onde há um agressor, né? Qualquer pessoa pode ser isso. Então, não existe um perfil estabelecido. Então, é preciso a gente entender que esses direitos, eles foram colocados, mas eles não serão efetivados enquanto a gente não continuar lutando. Só para finalizar, que eu sei que já falei muito, eu vou finalizar com uma frase do livro Minha Vida das Mulheres, né, que ele fala sobre o silêncio rompido. Nesse silêncio profundo em que as mulheres foram inseridas, é claro que elas não estão sozinhas. Ele envolve um continente perdido das vidas submersas no esquecimento, no qual se anula a massa da humanidade. Mas é sobre elas que o silêncio pesa mais. E por isso, e por várias razões. A gente precisa ter a consciência, né, de que, para além de discutir os direitos das mulheres, nós precisamos discutir o acesso dessas mulheres a esses direitos. É isso que a nossa ONG prega. Nós não defendemos, por exemplo, a questão do armamento. Não achamos válido que mulheres se armem contra homens, porque não somos a favor do armamento, né? Diferente de outras ONGs. Nós sentimos uma necessidade premente de que meninas e mulheres conheçam seus direitos para se protegerem. Mas também sentimos a necessidade premente de que todos nós possamos lutar de forma conjunta para que esses direitos sejam efetivados, seja em cada lugar que a gente está, seja no fórum, na delegacia, na comunidade, na escola, no posto de saúde, para a gente entender e ver que esses direitos precisam ser efetivados. E entender que, além das nossas necessidades, há uma gama de mulheres com muito mais vulnerabilidade que nós, que são as mulheres em situação de rua, as mulheres em situação de prostituição, as mulheres de periferia, as milhares de desempregadas, né, que são chefes de família, estão passando uma necessidade imensa durante esse momento, né, e que, mais do que tudo, a gente precisa continuar lutando e não nos calarmos jamais. É isso. Do Instituto do Negro de Alagoas, o INEG, né, embora, como o Ricardo disse, é necessário nós termos uma visão, né, sem nichos, sobre como realmente tratar esse problema que arrasa a nossa sociedade. Eu trouxe aqui alguns dados sobre a violência contra a mulher negra, né, dando enfoque à questão racial. E aí eu trouxe aqui um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que explicita que 58% das vítimas do machismo dentro de casa e 58% dos feminismos no país são cometidos contra as mulheres negras, né? E aí a gente precisa fazer uma análise sobre o que esses dados eles trazem para a gente, né? A Mônica também deu enfoque sobre essa questão racial e é necessário nós observarmos, de fato, como nós podemos tratar essa problemática quanto à mulher negra, que nós sabemos que geralmente são as mulheres que mais sofrem em relação à classe, em relação à falta de oportunidades, à falta de educação, propriamente dita, de oportunidades. Então, quando a gente vê esse problema de um modo global, nós vemos que trata-se de uma questão de interseccionalidade, né? A gente não vai conseguir tratar a violência contra a mulher, dando enfoque aqui à mulher negra, apenas falando sobre, de fato, o machismo, mas que precisamos olhar de uma forma global e ver se a nossa sociedade, se o nosso Estado, ele está realmente dando enfoque necessário
principalmente a essas mulheres que estão morrendo cada dia mais, principalmente no nosso estado, que é um estado que possui um dos maiores índices de feminicídio dentro do país. Então, precisamos dar essa verdadeira importância sobre a necessidade, como a Paula falou, de políticas públicas que realmente sejam eficazes no combate a esse problema, que resgatem essas mulheres, né? Uma situação que eu vou trazer aqui para o nosso debate foi que, enquanto advogada, eu fui fazer um acompanhamento de uma mulher vítima de violência. Ela foi ameaçada pelo ex-marido dela, e aí fomos à delegacia para ela dar o depoimento, enfim. E aí, quando chegou lá, ela disse que, como o crime era de ameaça, ela iria retirar a queixa, porque ela não queria vê-lo, né, no decorrer do processo, sabendo que teria todo esse desenvolver. E aí foi um problema para eu, quanto advogada, sabendo dos riscos que ela corria, explicar a necessidade, né, de nós darmos prosseguimento, que ela corria muito mais risco, tirando essa queixa, digamos assim, dele, contra ele, do que tendo posteriormente que olhar em uma situação, no processo em si, para ele, porque o medo dela era tão grande que ela preferia correr o risco de retirar a queixa, de tirar a medida protetiva que já estava se expirando dos 6 meses e correr esse risco. Então, a gente vê, de fato, a fragilidade do nosso Estado quanto à proteção dessas mulheres, né? Porque você vê a situação em que uma pessoa ela prefere, né, correr o risco de eventualmente, enfim, sofrer uma ameaça, sofrer um abuso, do que se propor a denunciar e a bater de frente e correr atrás dos seus direitos, né? E aí, voltando à questão da mulher negra, a gente percebe que a mulher negra ela possui alguns estereótipos, né, que facilitam, que contribuem ainda mais para essa violência, enfim, doméstica, em geral, o machismo, que é a mãe preta, que é matriarca e sobrevivente. Então ela tem essa postura de mulher forte, e aí, de certa forma, o machismo, ela encara essa mulher como uma pessoa que aguenta todo o peso do mundo em suas costas, então é uma mulher que sofre e que tem esse estereótipo, né? A negra que tem a sexualidade exacerbada que provoca a atenção masculina, a mulher dependente da assistência social que muitas vezes, devido a todo o histórico do nosso país, são mulheres negras de periferia, né? A negra raivosa, que temos esse estereótipo também, em que quando bate de frente, quando mostra os seus direitos, ela está, enfim, disposta a ter que apanhar, né? Como se fosse um castigo pela percepção dela. E enfim, juntando todos esses contextos, né, a gente precisa realmente analisar de uma forma mais segura e mais complexa do que realmente nós estamos fazendo quanto sociedade, não só para proteger, dei um enfoque aqui, a mulher negra, diante da representação do Instituto Negro de Alagoas, mas as mulheres em geral, né? E levando também a concepção da libertação dos homens, né, é necessário nós vermos também que, historicamente, os homens eles têm a obrigação, né, de não parecerem frágeis. Né? Tem a necessidade, quando criança, olha, não chore que isso é coisa de mulherzinha. Tem essas frases machistas que vão internalizando na mente do homem e que, de certas formas, até involuntariamente, digamos assim, inconscientemente, eles reproduzem essa violência. E aí é necessário também, né, quanto sociedade, nós darmos esse enfoque ao homem, a necessidade de verificar a saúde do homem, né, do homem se preocupar, de mostrar a fragilidade, de procurar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja lá o que for, porque, como o próprio Ricardo falou, são nichos, né, e que se a gente não realmente englobar esses nichos, fazer de uma forma universal, o problema ele vai persistir e a gente vai continuar batendo cabeça, né? Então, é necessário esses debates que a gente está fazendo hoje, é necessário nossos
nossos posicionamentos. É necessário o feminismo cada vez mais para fortalecer a mulher, né? E enquanto sociedade, nós podemos também olhar para o homem de uma forma humanizada, né? Que embora ele seja predominantemente o que cria o machismo, né? O que realmente faz o machismo, mas é necessário que nós temos essa... Aqui, né, me apresentando, o meu nome é Silvia, né? Eu sou escrivã de polícia, certo? E diretora de planejamento do sindicato, do Sindipol, Alagoas. Eu vou começar iniciando falando da minha entrada na Polícia Civil, né? Porque, por coincidência ou não, a minha primeira delegacia que eu trabalhei foi justamente a Delegacia de Defesa da Mulher. Foi a primeira delegacia, assim que eu entrei na polícia, que fiz o estágio e continuei trabalhando, né, durante um bom tempo na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, foi um início de experiência, assim, na polícia. Eu não sei se a minha câmera está aparecendo aqui, porque eu estou em dois locais. Aí eu estou me vendo em um e não estou me vendo em outro. Está difícil aqui. Está aparecendo, Camila. Está legal, né? Aí Silvia, está aparecendo, está legal. Tá, né? Então, eu estou no celular e no notebook, fica complicado. Então, eu iniciei lá em 2002, né, na Delegacia de Defesa da Mulher. Era uma delegacia que já havia muito trabalho, e assim, era uma delegacia que praticamente assim também como é hoje, ainda ninguém queria trabalhar por conta do trabalho, né, que é por demais, né? Quando eu comecei lá, ainda era na época que tinha dependia, os crimes ainda dependiam da representação da mulher, né? Não havia ainda a incidência da Lei Maria da Penha, né? Em que a ação passou a ser incondicionada. Então, a gente trabalhava muito naquela questão, que até ouvi a minha Ana Clara, né? A Ana Clara que falou sobre a cliente dela, que ela levou e ela foi lá para retirar a queixa. Isso comumente acontece, né? Então, já desde aquela época, quando a gente fazia um boletim de ocorrência, você esperava, era um mês, assim, às vezes nem um mês, uma semana, ou até no outro dia, a vítima já estava lá para retirar a queixa, né, do agressor. E aí a gente vê em todas essas falas, né, muito bem colocadas aí, o porquê de que isso acontece, né? Seja com relação à dependência financeira, né? Seja com relação à dependência emocional, que foram todas muito bem colocadas aí. A gente vive realmente numa sociedade patriarcal, né? Em que se costuma dizer que a mulher depende do homem, né? Tanto financeiramente, e o homem é o provedor, né, da família. Ele iniciou-se como provedor da família, ainda, né, se vem tratando dessa forma até hoje, né? E assim, por conta de toda essa sociedade mesmo, o que ela traz, né, dessa sociedade patriarcal, a gente vê essa dependência da mulher. Então, ela, quando chega na delegacia, né, ela vai porque ela foi violentada de uma forma violenta, então ela tem aquela coragem de denunciar, mas aí não chega no outro dia e ela repensa, mas quem vai me dar o sustento? Né? Quem vai chegar para mim? De que forma eu vou sustentar meus filhos? Então, por conta disso, ela muitas das vezes volta de novo à delegacia para retirar aquela queixa. Então, por isso é importante realmente o que a Ana Clara também falou com relação às políticas públicas. São extremamente necessárias, né? Não tenho dúvida disso. A gente visitou alguns dias a AME, eu e o Nazário mais a Bárbara, e eles faziam um trabalho belíssimo ali, né? Então, até o próprio Nazário disse que quer também agora visitar o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, né, com a Paula lá, né, e a gente já se bota também para visitá-los e nos colocarmos à disposição, né, de ajudá-los de alguma forma, para que a gente tenha essa integração ainda de humanizar também o policial nesse trato com a mulher quando ele chega à delegacia, certo?
a importância da delegacia em trabalhando 24 horas, que é o que a gente vem defendendo, o sindicato vem defendendo. Aí eu vou colocar aqui também a minha experiência de trabalho enquanto Delegacia de Defesa da Mulher e depois que saí dela. A gente tinha lá, em sua maioria, e hoje ainda é assim, em sua maioria, mulheres trabalhando, certo? E o homem, quando ele chegava lá e ele se deparava, depois de ele ter agredido uma mulher, batido dela, de ter todo tipo de violência possível na mulher, ele se deparava com mulheres lá. Então, esse homem agressor, ele vê na mulher aquele objeto que ele pode bater, que ele pode humilhar, né, que ele pode, de todas as formas, violentar, e quando ele se Tá no voltou, mudo. voltou, Voltou. Você colocou no mute agora de novo. Você fechou o microfone, viu, Silvia? tá, agora tá? Ah, está com a Camila, certo. Estava no outro ou eu não estava? Não, está bem. Ficou bem melhor assim. Está ótimo. Pode Tá, dá continuar. para ouvir melhor, né? Então, quando ele se deparava lá com uma mulher para atendê-lo, depois de ele ter agredido aquela mulher, ele ficava, sabe aquele coelhinho murcho de quem está assim, eu estou de frente para uma mulher, quer dizer, eu terminei de agredir uma mulher e estou de frente para uma mulher agora que vai me autuar, que vai me prender, né? Então, ele ficava acuado, porque ali ele, de certa forma, se sentia, né, humilhado, né? Essa é a palavra. Intimidado, ou humilhado, de se ver ali entre mulheres, depois de ele ter agredido uma mulher por ela ser mulher, porque ele agride porque ela é uma mulher, na verdade, né? Essa finalmente, né? Essa razão dele estar agredindo uma mulher. Somente pelo fato dela ser uma mulher, né? E dele se sentir no patamar superior a ela, certo? Então, quando ele chegava lá, ele se via nessa posição de intimidade, né? Como falou lá para de intimidade. Então, eu quando saí também da Então, é delegacia... por isso, assim, que é muito importante. Não, sim, É o por trabalho isso que é da muito delegacia importante de essa defesa da questão mulher de ter 24 horas. delegacia. Exatamente. Porque quando a gente saiu da delegacia de defesa da mulher, eu também já trabalhei na Central de Flagrantes, que é onde é o HGE da polícia, né, onde a gente pega todos os tipos de crime, né? E assim, realmente os crimes eles acontecem os maiores nos finais de semana, né? Então a gente costumava dizer de sábado para domingo, de domingo para segunda. A gente costumava dizer que na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, era o dia da Maria da Penha. A gente sabia que naquele dia a gente ia ter um índice altíssimo de crimes, né, de violência doméstica, certo? Porque era justamente naqueles dias que aconteciam a violência doméstica, né? Então, a gente já, por experiência, a gente já sabia quando era que ia ter uma incidência maior, né, da violência doméstica ali na Central do Flagrante. E assim, aí, sim, voltando, quando eu saí da Delegacia de Defesa da Mulher, né, os meninos costumavam brincar comigo, passei para outras delegacias, mas quando a gente tirava plantão, eu falo um pouquinho rápido, né, minha gente? Mas dá para entender. Eu começo assim... Bom, eu falo Estamos acompanhando. Então, quando eu saí da Delegacia de Defesa da Mulher, acho que, portanto, a gente dá sermão, porque a gente dava sermão mesmo, viu? Então, tanta gente dá sermão, da gente puxar a orelha, não no sentido de bater mesmo, mas de falar e de conversar com aquele agressor. Os meninos costumavam, quando a gente estava no plantão, me chamar: olha, Silvia, tem um agressor, chegou uma violência doméstica, vem cá para você dar um sermãozinho aqui no rapaz. Aí lá ia a Silvia conversar com o rapaz, dar um belo sermão nele e deixá-lo intimidado em frente a uma mulher, né? Depois de ele ter terminado de agredir uma, né? Então, a gente dava esse tipo
Eu não sei nem que tipo de palavra usar para não parecer muito. Né? A gente usava esse tipo assim, não, vamos dar uma calmadinha nele para ele saber, né, que tem uma mulher aqui que, né, Como uma vai... forma de evitar que venha se repetir os fatos, né? Isso, né? Era uma forma de evitar que os fatos viessem a se repetir, que ele visse realmente que não era daquela forma que se tratava uma mulher, certo? Eu estou contando mais só mais experiências, tá, gente? Com relação às delegacias em que eu trabalhei e às vezes em que eu trabalhei com É mulheres por isso que vítimas é de muito violência. importante, assim, esse fato de ter a delegacia da mulher, porque, assim, você imagine bem, quando não tinha esse amparo, esse apoio que a gente tem hoje em dia, né? Porque imagina uma mulher ser agredida e em uma delegacia comum ser recebida por homens. Então, da mesma forma como ele se sente intimidado, sendo que você, quando vai falar, entendeu? Justamente para precaver, para evitar que aquela situação venha se repetir. Muito bem, quando a mulher ela vai fazer a denúncia, ela já não se sente à vontade, entendeu? De expor, entendeu? Ela fica com Exatamente. vergonha, tímida. Também Exatamente. a questão dessa intimidade, de se sentir intimidada, entendeu? Então é muito Exatamente. importante. Concordo. Por demais importante, né? E eu volto a dizer, o nosso sindicato, uma das pautas do nosso sindicato é essa defesa da delegacia da mulher 24 horas. E eu digo a você que, enquanto também trabalhei já fora da delegacia de defesa da mulher, já na Central de Flagrantes, enquanto plantonista, que é por demais importante esse fator. Porque a mulher, quando ela está conversando com outra mulher policial, ela se sente muito mais à vontade, confortável de contar as suas dores, certo? E enquanto nós, mulheres policiais, a gente passa a entender a dor daquela mulher, entendeu? A gente passa a conversar com ela, porque ela chega lá fragilizada, muito fragilizada, né? E assim, ainda além de que ela tem percorrido um caminho de quanto ela tem a coragem de denunciar enquanto ela está em casa sofrendo e o caminho que ela vai até a delegacia, que também ocorre muito. O que é que acontece? Ela sai de casa, ela tem a coragem de denunciar, ela durante o caminho, ela vai pensando no dia seguinte, né? No que vai faltar para ela no dia seguinte, no que ela não aí vem a dependência financeira do homem, que é a maior, né? Para as mulheres classe baixa, infelizmente, né? Que é essa dependência financeira. Então, nesse caminho, ela já vai, de certa forma, pensando no dia de amanhã. Quando ela chega na delegacia, muitas vezes, mas é muitas vezes mesmo, ela já, de casa para a delegacia, que não é uma delegacia de defesa da mulher, mas estou falando no caso de um plantonista, ela já vai pensando nesse dia da manhã. Então, quando chega lá, ela já desiste, entendeu? Ela chega para você e ela diz, olha, eu quero que dê só um susto, que isso é comum dizer, né? Eu só quero que você dê um susto, ou eu quero que o policial dê só um susto, porque ele fez isso e isso comigo, mas aí ele quem trabalha, eu não trabalho, ele quem sustenta os meus filhos, então eu não tenho como me sustentar sozinha, e se amanhã, se ele ficar preso, eu não vou, amanhã vai ter comida para os meus filhos, então eu quero só que dê um susto nele, e isso de susto não existe mais. Né? Então, você imagine quanto isso, você fala isso infelizmente, para um policial, mas ele não vai entender. Né? Ele não vai entender porque até o próprio policial militar que saiu do deslocamento de uma diligência, que foi para atendê-la enquanto ela estava sendo violentada, e deslocou a sua guarnição para a delegacia, quando chega lá e que houve esse tipo de coisa, né, mas é porque você veio, você disse que queria, porque você já não disse lá, entendeu? Então, tem toda essa forma de atendimento à mulher, que quando é com a mulher é diferente, porque você vai conversar com ela, você vai tentar fazê-la ver E de sem uma outra falar forma. que a mulher, querendo ou não, apesar dela estar ali para expor os fatos, ela, apesar de tudo, de ter sido agredida,
ela tem aquela dependência emocional, né? Que faz com que ela venha pensar, e também a questão de fazer a cabeça da mulher dizer, não vai se repetir. Então, toda aquela situação, a questão que envolve também de condições financeiras, de dependência emocional, também da família, que muitas vezes a família não apoia, entendeu? Quer ocultar os fatos, porque, um exemplo, a rua não pode saber dos fatos que está acontecendo, é uma vergonha. Então, tudo isso acaba fazendo com que ela não venha chegar ao ponto de denunciar, né? Não, Gisiane, é assim, a família muitas vezes ela vai para a porta da delegacia, né? E muitas vezes a gente, quando chegava lá, não deixava ter esse acesso, né, aos familiares da própria vítima, porque eles iam para lá para tentar dissuadi-la, entendeu? Daquele tento de denunciar o agressor, entendeu? Então, assim, a gente trabalhava muito também dessa forma, de não ter, a própria vítima não ter contato com a família, para a família não tentar dissuadi-la, né, de denunciar realmente, certo? Que, na verdade, era para ser ao contrário, né? A família, na verdade, era para apoiar, e acaba que a família, ela se revolta, né? Sim, exatamente. A Eulina está dizendo aqui também, importante também a capacitação dos policiais civis e militares. Eulina, a gente, vou entrar aqui numa partezinha, o Sindipol, a gente já teve uma reunião com a AME, e eu acho que agora a gente vai também entrar com o Centro de Defesa do Direito da Mulher para fazer essa parceria, entendeu? Para tentar fazer esse trabalho de humanização dos policiais, para fazer esse trabalho que é para a gente muito importante. Então, Sindipol, a gente está fazendo, exatamente, a gente está tentando fazer esse trabalho, já procuramos, tivemos uma reunião com a AME, né, e vamos ter com outras ONGs também para tentar fazer esse trabalho aí de humanização, né, dos policiais civis, pelo menos. Assim, então, esse momento, a gente já teve um outro momento também de dificuldade com relação ao poder público, que enquanto central também, a gente teve que, não vítima, né, como a Mônica falou, que a violência, e realmente a violência não é só a física, né, ela tem também a psicológica e a moral, certo? Então, a dificuldade maior ainda é quando a mulher é vítima da violência moral e psicológica e não da que deixa a lesão, né, da lesão corporal, né, porque essa deixa marca, a outra não. Então, a gente teve um caso também da dificuldade que vocês verem, como a de dificuldade do o CEAM. Aí, Ricardo, vamos visitar o CEAM. Já deixar aí marcado, já vai marcar aí uma reunião com o CEAM. Muito bom, Elina. Então, o que acontece? A gente teve uma certa, lá na Central, uma mulher que ela veio de fora, acho que, se não me engano, do estado de Goiás, e ela chegou à Central de Flagrantes, ela não tinha nenhum parente aqui. Então, ela conheceu um homem aqui em Maceió e veio, né, pela internet, e aí ela veio de Goiás, ele mandou o dinheiro da passagem dele, eles se conheceram, vamos casar, não sei o quê, vamos namorar, tal. E pagou a passagem dela, ela veio para aqui, para Maceió. Né? Eu só conhecia ele até então pela internet. Depois, quando chegou aqui, ele começou a mantê-la em cárcere privado. Não deixava que ela saísse, né? Já tirou o telefone do celular dela e ela não conseguia mais nem contato com os familiares em Goiás. Então, ela, por sorte, um certo dia, ela conseguiu fugir e chegou justamente lá na Central de Flagrantes, né, para denunciar esse cárcere privado, que, de certa forma, ela estava dentro né, essa violência psicológica e moral, porque ele não tinha ainda, né, lesionado ela de forma alguma, não tinha batido nela. Tá. E aí, para resumir, a gente procurou qual foi a nossa dificuldade nesse caso? De achar um local para colocar essa mulher. Né? Uma casa de abrigo para colocá-la. Porque, assim, ela não tinha familiar, ela não podia voltar para a casa dele, né? Ela não podia ficar na Central, porque a gente não tinha como acomodá-la na Central de Flagrantes, né? E ela precisava de um local
para que se acomodasse ela, né? Uma casa de abrigo aqui, para onde ela, que era onde ela pudesse ficar, assim, a gente conseguiu o contato de familiares e tal, e ela conseguiu falar com o irmão dela disse que ia terminar, ia mandar o dinheiro, né, da passagem dela, mas enquanto isso, ela precisava ficar em um local, né, sem contato com esse agressor. E aí o que acontece? A gente não tinha lá nem contato de nenhuma casa-abrigo. Na central de flagrantes, a gente não tinha chegado ninguém que deixasse lá um cartazinho, alguma coisa, olha, em caso de violência, procure a secretaria do município, ou alguma coisa assim, de tal forma, eu leve para casa-abrigo e tal. A gente tinha essa dificuldade lá, não tinha, a gente não sabia, pelo menos. Então a gente começou a fazer uma pesquisa no Google. A gente colocou lá Secretaria não lembro mais agora, da Mulher, não sei, a gente saiu pesquisando no Google o que a gente podia encontrar de casa-abrigo. Então, a gente terminou encontrando, acho que, não lembro agora qual foi dessas secretarias, e o número de telefone, e a gente conseguiu ligar, e aí a gente conseguiu localizar uma casa-abrigo. Tá, finalizando. O que acontece? Né, chegamos nessa casa-abrigo, a pessoa responsável, né, que era da casa-abrigo lá, ela disse, cadê o BO de lesão corporal dela? Não, mas ela não teve lesão corporal. Então ela não vai poder ficar aqui, porque aqui a gente só abriga mulheres vítimas de violência. Tem que ter uma lesão. Eu não vou poder forjar um BO de lesão se a vítima não teve. Ela foi vítima de violência, ela não foi uma violência de lesão, mas ela foi psicológica, moral. Violência psicológica, isso. Né? Como é que a gente... e assim, foi uma outra luta para convencer a mulher que ela ia passar lá por poucos dias e que e que ela havia necessidade de realmente de que ela ficasse lá, porque ela não tinha outro local para ficar. Né? Então, a gente ficou entre essa, ou vai voltar a mulher para a casa do agressor, ou vai deixar a mulher na rua, como é que a gente vai fazer? Então, esse também foi o nosso papel enquanto polícia, né? Tentar achar um local, né, que dê para colocar essa mulher. Certo? Então, essa foi uma dificuldade enorme que a gente encontrou. E, assim, eu até passei isso para as meninas da AME, que elas agora estão fazendo um ótimo trabalho também, assim, né, com relação, já fazem, já tem esse trabalho de levar a mulher já para um local certo, né, independente da violência que ela tenha sofrido, certo? Ou ameaça, está entrando um negócio aqui no meu... Depois da detecção de tudo. Bom. Então, gente, e aí é difícil. A gente precisa realmente, a gente precisa avançar muito enquanto polícia, certo? Enquanto nesse trabalho de atendimento às mulheres, certo? Por quê? Eu vou dizer que são muitas vezes que não culpo a mulher, mesmo quando ela chega numa delegacia e, de certa forma, ela não tem uma lesão aparente, você já fica com receio, porque já aconteceram várias vezes, de ela chegar de madrugada e dizer, olha, que agora não acontece mais porque é ação incondicionada, mesmo assim ela vai, né, na delegacia. Olha, eu vim aqui para retirar a queixa porque eu me arrependi, né? Então, isso acontece comumente, né? É comum acontecer, né? Em porta de plantonista, de delegacia da mulher, enfim. Então, por isso que é muito importante que a mulher ela tenha, né, esse trabalho, não só das ONGs, mas do próprio governo, né, de acolher a mulher. Né, voltando a falar da AME também, que uma coisa que eles não deixaram que elas falaram, com relação, elas desenvolvem um trabalho, tipo, coloca a mulher para fazer artesanato, né, tudo para tentar encontrar uma forma de trabalho para aquela mulher, né, para que ela não passe mais a depender do homem financeiramente. Né? Então, eles dão esse auxílio também, né, oferecem cursos,
né, já deram máquina de costura, que esse também deveria ser um trabalho também de voltado às políticas públicas, não só destinadas no caso, uma ONG em si, mas o governo, né, enquanto governo, em Estado, né, que deveria proporcionar às mulheres. E, assim, uma coisa, voltando lá à pergunta inicial, que é com relação o que fazer para esse homem e essa mulher. E aí, o que eu acredito, né, que a gente tem que trabalhar, não só, né, hoje, as políticas públicas, mas a gente tem que se voltar naquele trabalho de longo prazo. Então, volta à questão da escola. A gente tem que se inserir na escola. A gente tem que trabalhar lá no iniciozinho. Lá, enquanto o homem ainda é um menino, enquanto a mulher é uma criança. Né? Então, esse trabalho ele deve ser desenvolvido para que a gente, mais à frente, tenha uma diminuição gradual, verdadeira, né, da violência contra a mulher. Esse trabalho tem que começar cedo, né? Porque a sociedade, ela, enquanto patriarcal, e esse machismo, ele vem de uma longa data. Né? E a gente, para ter chegar a esse patamar, não basta só trabalhar agora em políticas públicas, essa é a minha opinião. Né? A gente tem que inserir também lá nas escolas, certo? E tentando mostrar para esse garoto, para essa garota, né, de que a gente não, de como deve ser o tratamento de gênero, né, entre homens e mulheres. Ou a gente tem que mostrar que os dois são iguais, né, que uma mulher não é o objeto e o homem não é o ser supremo, né, o dono da mulher, certo? Eu acho que é por aí, é dessa forma.